De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e Você. Bom dia, meus queridos amigos, internautas, ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e nós nos reunimos aqui todos os domingos às 11 horas da manhã na Web Rádio Meimei para refletirmos questões relacionadas à nossa saúde diante de uma ótica espírita. Temos, nos nossos últimos programas, abordado uma questão que nos foi trazida, se o processo obsessivo, quando a gente tem um processo instalado de obsessão, se ele poderia causar um dano ao nosso corpo, causar alguma doença. Então, uma pessoa que inicialmente não tem uma doença no seu corpo está normal, mas começa a sofrer um processo obsessivo, se isso daí desencadearia uma doença propriamente dita. Obviamente, isso surge diante de uma série de interrogações que também já tivemos a oportunidade de discutir aqui, que é se nós temos, diante de um processo de adoecimento, apenas uma doença orgânica, apenas um processo obsessivo ou ambos. Nos programas passados, nós já vimos que sim, um processo obsessivo, quando não tratado, quando não conduzido, de uma maneira a romper aquele processo, ele pode levar a um processo de adoecimento, mas sempre respeitando as condições do indivíduo, ou seja, aquele processo de adoecimento vai se instalar, induzido pelo processo obsessivo, mas mediante uma, vamos dizer assim, uma programação reencarnatória, ou seja, não é um acaso que a pessoa vai ter aquele problema de saúde. Os problemas de saúde, nós temos que lembrar que, primariamente, eles têm a origem em nós mesmos, a origem no espírito, que, muitas vezes, diante do processo de culpa, diante do processo da mágoa, vai gerar lesões no perispírito que facilitam o desenvolvimento de doenças. Aí, quando você agrega o processo obsessivo a esta situação, a doença pode se instalar desencadeada pelo processo obsessivo. No programa de hoje, a gente vai ver uma situação um pouco diferente, porque quando a gente pensa em processo obsessivo, a gente sempre está pensando num processo que há entidades desencarnadas agindo sobre o encarnado. Mas o processo obsessivo, ele não necessariamente segue esta ordem. A gente pode ter processo obsessivo acontecendo entre encarnados, assim como nós podemos ter processo obsessivo acontecendo entre desencarnados. O caso que nós vamos relatar hoje, ele está descrito no livro No Mundo Maior, uma obra que foi ditada pelo espírito de André Luiz e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Este caso, ele é um caso que merece uma reflexão e bastante estudo para a gente poder entender isso que nós estamos conversando aqui hoje, que é o caso de um menino que André Luiz, juntamente com Calderaro, vão visitá-lo em sua casa. Esse menino, na ocasião da visita que André Luiz promove a esse garoto, ele tinha 8 anos de idade e era um menino que era um paralítico de nascença, ou seja, ele já nasceu com uma série de problemas, com uma série de deformidades. Uma condição que, como André Luiz narra para nós, gerava um sentimento muito grande de piedade, de compaixão, porque ele descreve o garoto como uma condição praticamente subhumana. Então esse garoto ele não falava, esse garoto não andava, ele não conseguia se sentar, ele praticamente não enxergava nada, ele praticamente não ouvia nada,
ficava emitindo aqueles uivos, aqueles sons guturais, como se fosse um animal. Então André Luiz fala pra gente, aquele garoto, quando você olha para ele, era um grau de deformidade, de deficiência tão intenso, né, que ele parecia até que ele quase que não era um humano, de tamanho era essa deformidade. Uma situação que realmente transmite para a gente, né, uma sensação de dó, de piedade muito grande quando vê aquela cena. Mas, obviamente, André Luiz coloca, né, por que esse garoto estava nessa condição? E ele foi lá, junto com Calderaro, para prestar um socorro a esse garoto e a sua mãe. E aí vem um ponto importante, né, só um parênteses dentro da nossa história aqui, mas que é um detalhe, mas extremamente importante dentro dessa história, porque Calderaro e André Luiz vão ao encontro desta mãe, desse garoto. Esta mulher, ela tinha o hábito sempre de orar junto com o menino. Ela era uma pessoa que trazia consigo uma fé muito grande, então ela sempre tinha o hábito de todos os dias, no mesmo horário, fazer uma prece junto com o menino, sempre pedindo a Deus o socorro para com o filho que tinha aquela deformidade. Era o primeiro filho do casal. Era um casal que havia se casado não há muito tempo e o seu primeiro filho já trazia toda essa eles só tinham aquele filho, né? E trazia já toda essa demanda que, imaginem, na época que André Luiz narra isso, os desafios eram muito maiores do que hoje. A gente tinha uma medicina que era muito menos desenvolvida, que se conhecia muito menos recursos para tratar essa situação, e as próprias dificuldades, né, em casa, os cuidados que se oferecia, eles eram muito mais difíceis, né, não tinham os recursos que nós temos hoje. Hoje tem muito mais recursos de adaptação para a pessoa que tem deficiência, né, existe todo hoje um planejamento para isso. Naquela época não tinha nada, então era muito mais desafiador, muito mais difícil uma pessoa cuidar de alguém nessa condição. Então esse era o cenário que tinha ali. Mas o fato de Calderaro e André Luiz irem para lá, esse é o detalhe entre parênteses aqui que eu queria destacar, é que este hábito da prece é que permitia o auxílio da espiritualidade maior. E que vem muito de encontro ao que a gente fala quando a gente se refere ao evangelho no lar, que tem dia e hora marcada, a gente tem aquele hábito de reunir a família, ou mesmo se a família toda não pode se reunir, pelo menos uma parte dela, mas aquele hábito de fazer a prece, né, naquele horário. Por quê? Porque a gente permite o apoio da espiritualidade maior nos auxiliando das nossas dificuldades, e dando aquele suporte para o ambiente familiar. Então esse era um mérito muito grande desta mãe. E então eles vão se deparar com esse garoto. O que Calderaro conta para André Luiz? Por que aquele garoto tinha essa situação tão difícil? Essa situação, obviamente, decorria de um problema do passado. Então, em existência anterior, este garoto foi um homem que tinha uma condição, um poder, vamos dizer assim, político muito grande. E durante uma situação de instabilidade política, civil, né, no local onde ele vivia, eles não entram em detalhes isso onde que aconteceu, né, quando foi, mas aproximadamente 200 anos antes daquele momento que eles estavam. Então deve ter sido em torno de 1700 e alguma coisa, metade aí do século XVIII, em que esse fato deve ter acontecido. Então naquela época ele foi responsável pela morte de muitas pessoas, né, pelo poder político que ele tinha, pela situação que ele ocupava. Muitas pessoas morreram ao seu comando. Ele também provocou o falecimento, o desencarne de muitas dos seus adversários, daquelas pessoas que ele considerava adversários. Ele provocou a ruína, o ódio de muitas pessoas. E o que aconteceu? Depois do desencarne, esse espírito, ao chegar no mundo espiritual, ele tinha o quê? Uma legião de espíritos que nutriam para com ele um ódio muito grande, né? Que queriam vingança.
por tudo aquilo que ele fez. E no mundo espiritual, vejam bem, por isso que eu estou falando que o processo obsessivo nem sempre é entre o encarnado e o desencarnado. No mundo espiritual, esse garoto, né, esse espírito, ele recebe um processo obsessivo intenso por aqueles espíritos que desenvolveram para com ele um ódio muito grande. Então ele sofre uma perseguição intensa no mundo espiritual. E essa perseguição é que vai levando ele a um processo de um adoecimento espiritual. Isso vindo carregado, obviamente, de um sentimento de culpa muito grande. Por quê? Porque, obviamente, ao chegar do lado de lá, onde a gente toma a consciência dos nossos atos, muitas vezes que não deu tempo ou não foi possível em vida, aí vem a culpa. E aí, sentindo culpa e com toda aquela legião de espíritos exercendo contra ele, né, uma influência muito negativa, ele começa então a desenvolver um processo de adoecimento. Geralmente, né, e já tivemos também a oportunidade de falar isso aqui, quando a gente, o nosso cérebro, né, quando a nossa mente funciona, quando ela se manifesta no nosso cérebro, isso tanto no cérebro físico quanto no perispírito, ela pode se manifestar em 3 partes. Né? A gente tem a parte mais básica, que fica o nosso tronco cerebral, né, a parte baixa do cérebro, que é onde estão os automatismos, a área dos instintos, né, da memória. A gente tem o córtex motor, que é o cérebro intermediário, a área da ação, da vontade, do esforço, e temos a parte dos lobos frontais, que são, vamos dizer assim, a sede das noções superiores da vida, onde estão os nossos ideais, a parte mais superior do ser humano, a nossa conexão com o mundo maior, com os ideais de vida. O que acontece? Quando a pessoa geralmente comete muitos erros, ela geralmente vai fugir dessa área onde são as noções superiores da vida. Por quê? Porque é ali que a consciência vai cobrar a gente, porque é justamente ali que se manifestam as leis divinas. E ali vai haver a cobrança. Então a gente foge dessa área cerebral como um mecanismo de fuga mesmo. A gente geralmente se concentra na área do córtex intermediário, né, que é a área do esforço, da vontade, porque a gente pode ir agindo, fazendo, já comentamos isso aqui em outros momentos, a gente vai agindo, fazendo como uma maneira de fugir, não ter que pensar nos erros que nós cometemos. Mas a ação desses espíritos obsessores no mundo espiritual, agindo sobre esse indivíduo, fez com que ele também não conseguisse se manifestar no córtex motor, no cérebro intermediário, que é a área do esforço, da vontade, e fez ele se concentrar, se fixar todo lá na sua área mais primitiva, no seu cérebro mais primitivo. Essa condição foi tão intensa a ponto de gerar uma deformidade perispiritual. Também já conversamos sobre esse assunto aqui em programas anteriores. O perispírito se deforma. E se deforma por quê? Se deforma porque o pensamento todo está canalizado nessa área do cérebro, do próprio perispírito, e que vai gerando essa deformação. Algumas pessoas podem questionar isso. Puxa vida, mas quando a gente sofre essa deformação, assumindo muitas vezes formas que não parecem humanas, já falamos sobre isso, sobre a zoantropia, por exemplo, né, assumir uma forma de animal, né, que é um relato que muitas vezes a gente, né, vê nas próprias obras da literatura espírita, espíritos que se manifestam dessa forma, perdem a forma humana, os ovoides, por exemplo, né, que perdem completamente a forma. Puxa, mas ali tem uma involução, esse espírito ele está andando para trás, ele está retrocedendo no seu processo de evolução? Não, isso não é um retrocesso. E quando a gente fala em evolução, e de uma evolução que só caminha para frente, só em direção, vamos dizer assim, sempre adiante, a gente pode estacionar, mas o processo evolutivo, por mais que ele possa, né, ter várias curvas e caminhos diversos, mas ele sempre caminha adiante, né, nunca há retrocesso. Kardec já nos explica isso lá no Livro dos Espíritos. A gente está se referindo à evolução do espírito, do princípio inteligente, a evolução
da nossa essência, daquilo que nós somos, não das nossas formas. A gente não está falando do corpo físico, a gente não está falando do perispírito. Esses sim podem sofrer processos de retrocesso. Por quê? Porque este processo de retrocesso, ele pode ser necessário como um processo terapêutico para o espírito. Então, como neste caso, aquela fixação naquela área fez gerar toda essa deformidade, faz esse garoto reencarnar numa condição super difícil, de grande sofrimento, encarcerado naquele corpo todo deformado, mas que era necessário para quê? Para que ele pudesse espiritualmente se libertar do sofrimento que ele sentia, da culpa que ele carregava diante dos erros que ele cometeu. E mas o processo obsessivo não estava gerando aquilo? Sim, o processo obsessivo contribuía fortemente para aquela condição. Mas isso faz parte, né? A própria justiça divina, a própria misericórdia divina vai se utilizar dessas situações para que o indivíduo consiga se reequilibrar, se reerguer. E o que André Luiz narra para nós é que de todos aqueles espíritos que desenvolveram esse processo obsessivo e criaram aquele ódio para com aquele garoto, esses espíritos eles foram pouco a pouco se libertando daquela condição, né? Reconhecendo que não era esse o caminho era do perdão, aquilo que Jesus nos ensinou, e eles foram pouco a pouco se libertando, mas restaram 2. E esses 2 espíritos, depois que esse menino reencarna, o acompanhavam enquanto encarnados naquela condição. E André Luiz narra que uma cena, né, em que um desses espíritos ele coloca a mão sobre o cérebro do menino e ao fazer isso ele intensificava aquele processo de deficiência, de deformidades, evitando que aquele garoto não conseguisse acessar o seu cérebro intermediário, ficasse todo concentrado lá na sua área mais primitiva, né, se comportando, agindo como se fosse realmente uma criatura sub-humana e impedindo ele de ter forças para vencer aquela situação. Ele coloca que aquela ação, né, aquela carga energética negativa, destrutiva, de ódio, que era projetada sobre o cérebro do menino por esses 2 espíritos, ela intensificava a dificuldade de fala, de visão, de audição, de qualquer sinal de recuperação desse menino, tanto que qualquer tratamento médico era completamente inefetivo no sentido de tentar trazer melhorias à saúde desse garoto. Então aí a gente vê um processo obsessivo que está instalado já no mundo espiritual, que gera a deformidade, gera a doença lá no mundo espiritual e que continua durante a vida terrena. E que por isso todo o apoio e o amparo que a espiritualidade oferecia para esse caso. O que é muito bonito neste caso é o fato de que André Luiz narra para nós que qual era a solução? Aquela vida para este garoto ia ser essa mesma. Ele precisava vivenciar aquela situação de deformidades, de deficiências graves. Isso para ele como espírito, para que ele se libertasse daquele sentimento de culpa e pudesse recomeçar. Que aquela existência para ele seria de um ganho espiritual muito grande. Mas e o que fazer com aqueles 2 espíritos obsessores? Vejam só, a mãe deste garoto era uma criatura tão benevolente, tão resiliente, abnegada, que ela aceitou recebê-los como filhos, ou seja, esses espíritos iriam reencarnar como irmãos daquele garoto, e reencarnando como irmão daquele garoto, iriam desenvolver por ele todo um afeto, ao ver a mãe cuidando daquele irmão mais velho, todo doente, e que se preocupariam com ele, e que auxiliariam no cuidado junto à mãe, aquele irmão, e que isso permitiria, portanto, que todo aquele ódio, todo aquele sentimento desaparecesse, e uma nova história fosse escrita e editada entre aqueles espíritos, que
ao fim desta existência para todos eles. O ganho, o salto, a conquista espiritual seria gigantesca. Fica aqui para nossa reflexão, lembrando então que este é um efeito que nós temos do processo obsessivo, mas que Deus, a espiritualidade maior, sempre está pronta e disponível para o auxílio daqueles que precisam. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que tenhamos todos uma semana de muita luz e muita paz.